Para o episódio final, que seria a conclusão dessa primeira parte da vida dela, a gente decidiu marcar então a busca dela a entender as religiões. E ela acabou se encontrando como médium, e essa questão da mediunidade para ela deu uma segurança e também um respiro para ela entender e buscar mais a fundo o que isso tudo significava. Então ela pôde com isso assim experienciar e se sentir muito mais segura. Foi aí então, né, a partir dessa fala, que ela foi em busca, né, a fundo de ler e de estudar mais sobre o que era tudo isso, o que era a espiritualidade, como é que ela funcionava, como é que ela poderia interagir dentro desse meio. A gente vê ela buscando se entender mesmo, buscando entender o que ela sente, o que ela vê, e aí ela descobre o médium, e aí ela consegue estudar mais sobre isso. A gente vê ela com livros, a gente vê ela refletindo sobre. É o momento dela se entender e internalizar isso. E a gente contou muito com a ajuda da Silvana, que abriu um espaço que é um espaço real, que se pratica o espiritismo kardecista, para que a gente pudesse gravar lá dentro e tivesse esse momento de entendimento da Shaline do que estava acontecendo com ela. Ela tem o primeiro contato com leituras a respeito do assunto, que vão abrir mais a cabeça dela para entender sobre o que ela estava passando. E aí parece que as coisas estão se encaixando, né? Os pais estão trabalhando dentro da associação, ela começa a entender um pouco mais sobre a espiritualidade dela. Tava tudo ainda assim caminhando, parecia que tava realmente dando certo. Até que mais uma vez, mais um tropeço da vida, os pais são demitidos da associação e eles se veem sem outra opção senão ir morar nos fundos da casa da avó. E pra Shaline, quando ela contava pra nós, ela relatou, né, que foi a pior fase da vida dela. Ela relatou pra gente que era uma casa de madeira, simples, que na verdade dentro quase nem tinha divisão, era com um buraco na parede, então pra ela relata que era muito pior, né, essa vivência. Esse local era, de certa forma, improvisado, né, nos fundos da casa da avó, com frestas nas paredes, né, onde permitiam a entrada do vento. Era um local bem insalubre e eles acabaram tendo que viver ali de alguma forma. Então a gente consegue até imaginar, né, vendo a cena, a dor dos pais também, né, da sensação deles de como é que eles vão fazer para os filhos ficarem bem também, porque não é só eles que estavam naquela situação, né? Então a gente pode perceber aquela tristeza, aquela dor, aquela emoção que realmente acho que ninguém gostaria de passar por isso. Gravar ali, né, que foi um lugar que eles foram morar depois de todas da sequência, né, de situações ruins que eles tiveram. Foi para relatar mesmo, assim, retratar a sensação de estar entrando num lugar onde ia ser a moradia, né, com tão poucas coisas e com aquela escassez de conforto. Então, chegar aí analisando, então, a gente que já tinha feito, né, gravado as outras cenas e entendido um pouco do processo, né, desse declínio financeiro e entrar lá e saber que, né, aquela mãe de tanto que estava batalhando e, né, com as dores dela e com a questão familiar, de chegar àquele ponto. Então a ideia foi expressar o desânimo, né, de estar lutando e chegar àquele ponto de estar naquele lugar onde a família, né, não ia ter o conforto que já tinha tido há um tempo atrás. A Shaline, ela relatava que ela foi a última tentativa dela, que a partir dali ela não queria mais tentar. Então ela disse que ela conversava muito com Deus para que alguma coisa fosse mudar na vida dela, porque ali ela não ia conseguir mais dar o próximo passo. Que ela foi em busca, né? Ela conseguiu o curso de sabonete, ela saía vender sabonete, vendia tudo que ela podia fazer, ela fazia para poder arrecadar alguma coisa a mais para trazer para dentro de casa, porque ela tinha essa sensação e essa vontade, né, de cuidar dos seus irmãos, e ela queria que todo mundo, toda a família dela saísse daquela situação. Ela tem uma esperança tão forte que no final ela sabe, no coração dela, que tudo vai dar certo, que tudo vai se resolver, que no presente ela tá bem e que ela tem essa rede de apoio enorme que ela tem. Eu sempre digo assim que a dificuldade faz com que a gente conquiste coisas. Foi ali que eu tentei me reinventar. Conversei com Deus de primeiro momento, pedi uma saída, uma solução, e inclusive deixei claro que seria a última que eu estava tentando, e nisso daí eu consegui fazer um curso de artesanato. Deus, ele faz perfeitamente as coisas. Deus, ele não te entrega assim de bandeja as coisas. Ele vai te dando as coisas conforme tu necessita e tu precisa. Então essa questão do sabonetinho abriu portas que até hoje vibram na minha energia, né? E olhar para trás no fim desse projeto e ver quantas pessoas a gente conseguiu movimentar. Crianças, os seus pais, né, que tiveram que dar as autorizações, as locações, também as pessoas que abriram as suas casas. É gratificante pra gente, enquanto produção, de perceber que as pessoas, sim,
Elas viram o nosso trabalho e elas entenderam que a gente poderia fazer algo muito bonito dali. Porque quando a gente vê uma cena, quando a gente tá em casa vendo um filme, uma série, a gente não imagina tudo que tem por trás. Que aquele recortezinho que tem das pessoas lá conversando, um diálogo, uma cena, num cenáriozinho, muitas vezes tem tanta coisa por trás. Tem uma equipe, tem todo um cenário, tem uma bagunça que foi jogada pro lado pra cena que tá aparecendo na câmera ficar bonita. Hoje, vendo a obra concluída, me surpreendeu aqueles pedacinhos que a gente gravou em cada cena, junto, quanto ficou maravilhoso, quanto ficou legal, né? Uma produção incrível feita aqui no interior do Rio Grande do Sul. É fantástico o que a Z97 faz e continua fazendo, né? Ter a oportunidade de roteirizar e também dirigir essa história e ter uma equipe maravilhosa com um elenco incrível e locações e também ao lado, né, ter esse suporte da Chaline também contando e reforçando um pouco, tirando dúvidas em relação à própria história dela, foi muito engrandecedor. E ter esse retorno que ela se sentiu representada, eu acho que é isso que faz com que a gente continue produzindo cinema e continue tendo mais vontade de contar essas histórias. Eu queria parabenizá-los, inclusive, né, o pessoal da equipe. Com muito gosto eu escolhi eles, porque deu super certo. Eu me senti assim, ó, dentro do filme mesmo. Minha história foi contada em detalhes e tenho certeza que Deus escolheu cada um para fazer a minha história e ser contada da forma mais linda que existe. E tenho certeza que você, aí de casa, vai querer saber mais sobre essa história. Eu contando não chega nem perto do que é esse filme. E eu queria mostrar minha verdadeira história, coisas que talvez vocês não sabem sobre mim. Então vem assistir comigo.